Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se você já for inscrito, confirma se a sua inscrição continua ativa e o mais importante, deixe o seu comentário. Na pauta de hoje eu vou estar falando sobre a confissão de Daniel, José Dirceu. Vou comentar também sobre os planos do Molusco caso retorne à presidência da República. E na nossa pauta internacional eu vou estar falando da futura viagem do presidente Bolsonaro à Rússia e Hungria. Então bora pro vídeo. José Dirceu, também conhecido como Daniel, o mentor intelectual da quadrilha Petralha, sim, aquele guerrilheiro que foi treinar em Cuba, deve ter ido só aprender espanhol, claro, sem maldades aqui, confessou que as bases do projeto socialista já estão sendo montadas e que a esquerda toma novamente o poder na América Latina. Isso já nos mostra claramente que, caso os Petralhas voltem ao poder no Brasil, o projeto de Pátria Grande não será atrasado em um dia sequer. Eles já chegarão no poder com sede de vingança, sem perder tempo. E o José Dirceu acaba de confirmar tudo isso que nós já sabíamos. E ainda nesta mesma linha, o Molusco disse que quer revogar a reforma trabalhista que ocorreu no governo de Michel Temer para o que era antes, ou seja, mais controle do Estado sobre o povo, sobre o dinheiro do Brasil. E é claro que ele quer também a volta do imposto sindical compulsório e é contra, claro, o teto de gastos, porque assim a roubalheira fica muito mais fácil de ser administrada, não há limites, pode-se tirar quanto quiser dos cofres públicos para obras de importância pública, como o Porto de Mariel, ou financiar ditaduras africanas e latino-americanas, cujo dinheiro nós jamais veremos novamente, ou quem sabe comprar refinarias de petróleo, afinal petróleo é um commodity muito importante. E nós tivemos a honra de comprar, quando a presidenta estava no controle da Petrobras, aquela refinaria maravilhosa em Pasadena. Pois é, refinaria esta que custou mais de $1 bilhão e na verdade não valia sequer 50. Tudo isso patrocinado por você, por mim e por todos nós que pagamos impostos no Brasil, para a alegria da quadrilha Petralha, que querem a todo custo retornar ao poder para que possam continuar cometendo suas atrocidades, venezualizando o Brasil e transformando tudo numa grande Cuba. A Pátria Grande, as repúblicas miseráveis da América Latina, como é o plano deles, a nova União Soviética na América, como eu não me canso de dizer aqui. E ainda tem gente que considera votar no Molusco porque os tempos eram muito bons, as vacas eram gordas, a inflação estava muito baixa, o dólar tinha um preço super baixo se comparado ao real. Sem considerar o preço que nós estamos pagando por isso até hoje. E jogando, é claro, a culpa de toda a miséria, inflação, pandemia, o que quer que seja, no presidente Bolsonaro, claro, aquele gênio homicida que não presta. O PT foi a salvação do Brasil e nós abrimos mão desta bênção. Mas vamos tê-los novamente. Deus queira que não. Povo brasileiro, acorde. Vou colocar aqui novamente. Brasil grande ou Pátria Grande? O que é que vocês preferem? Se estão com dúvidas, olhem para a Venezuela. Olhem para os venezuelanos chegando refugiados no Brasil. Olhem para a Coreia do Norte, para Cuba, que pessoas se lançam ao mar em busca de uma vida melhor, ainda que possam jamais chegar ao seu destino. É isso que vocês querem? Olha, no Brasil a gente não tem para onde correr. Se isso acontece no Brasil, não tem para onde correr. A Venezuela ainda pode correr para o Brasil, pode tentar se refugiar em algum outro lugar, e os brasileiros vão correr para onde? Para a Argentina? Veja um exemplo. Para a Venezuela? Bom, não dá, né? O fluxo de tráfego não permite. Ah, não, vamos nos refugiar na Europa. Sim, veja a situação dos refugiados tentando cruzar fronteiras europeias. Ah, nós vamos para os Estados Unidos. Sim, como? Andando? Boa sorte. Não sejam estúpidos. Vamos prezar pelo crescimento do nosso país. E essa gente não pensa nos interesses do Brasil. Eles fazem parte da Internacional Socialista através do Foro de São Paulo. O que eles querem é o comunismo. De modo geral, a Pátria Grande.
Por isso que nos governos Petralha criou-se um passaporte do Mercosul, placas de carro do Mercosul e cogitava-se uma moeda única. Já imaginaram o Brasil e a Argentina com a mesma moeda hoje? Que tragédia! O Brasil, Argentina e Venezuela, que também é membro do Mercosul, diga-se de passagem, embora suspenso, através de uma manobra muito bem elaborada pelos esquerdopatas, que foi suspender o Paraguai, que não votaria a favor da Venezuela, e assim o Paraguai suspenso, sem voto naquele momento, a Venezuela foi aceita no bloco. Pois é isso que vocês querem para o Brasil? Por favor, digam que não, mas tampouco votem em um traidor, porque não vale a pena. Se ele foi capaz de trair aquele que confiou na sua pessoa por conta de sua biografia escrita por Joyce Hasselman, como que vocês vão confiar numa pessoa dessa, um globalista, alguém que é a favor de eliminar fetos no ventre da mãe, alguém que colocou Ilona Zabô em um conselho de muita importância no governo, Ilona Zabô ligada diretamente a George Soros, o pai, a grande mente do globalismo mundial, um metacapitalista que Sérgio Traíra Moro e sua esposa apoiam veementemente. Não votem em um traidor. Se instruam, vejam qual é o melhor candidato para salvar o Brasil. Bolsonaro pode não ser a pessoa mais preparada do mundo, pode não ter a finesse que muitos gostariam que um presidente tivesse, mas é o melhor que nós temos. É a nossa única alternativa aqui, não há outro. Quando falam em terceira via, eu digo, sem receios, Bolsonaro já é a terceira via. Tudo o que tínhamos antes era o teatro das tesouras, petralhas e tucanato. E aí surgiu um Bolsonaro no caminho, ou seja, a terceira via. Não busquem a terceira via porque nós já a encontramos. E agora na nossa pauta internacional, falando da visita do presidente no próximo mês à Rússia e Hungria, a imprensa vermelha internacional está empolvorosa, dizendo que Bolsonaro, aquele ditador genoemicida que tiraniza o Brasil, visitará Putin, que ameaça invadir a Ucrânia. Eu vou falar mais sobre isso em um próximo vídeo, os motivos de Putin, o que realmente está acontecendo com a Ucrânia, como que a OTAN, a União Europeia e os Estados Unidos estão envolvidos em tudo isso, mas no momento eu vou me ater à pauta da visita do presidente. O presidente sim visitará Vladimir Putin em Moscou e também visitará Viktor Orbán aqui em Budapeste. A imprensa vermelha diz que este genoemicida brasileiro visitará a extrema-direita húngara. Eu não sei se isso é ignorância ou má-fé, ou quem sabe os dois. Extrema-direita húngara, ela existe? Sim, existe. O partido de Viktor Orbán, chamado Fidesz, é um partido de centro-direita conservador, que preza pelos princípios de pátria, família e religião. Até aí nada demais. Não é um partido radical. Defende fortemente aquilo que acredita, mas sem radicalismo. Eu sou um estrangeiro, vivo aqui na Hungria e este partido não me trata de forma diferente de ninguém mais que aqui vive legalmente. Em momento algum isso aconteceu. Também é acusado de ser um partido antissemita. Sou um estrangeiro, judeu, vivo na Hungria, nunca fui tratado de forma diferente. Não tenho do que reclamar e concordo com todas as pautas colocadas pelo partido do primeiro-ministro Orbán. A extrema-direita, sim, é um partido chamado Jobbik, que é o descendente direto da Cruz Flechada, que, para quem não conhece a história húngara, era o partido nazista húngaro. Um partido tão radical que até os próprios nazistas os condenaram pelas atrocidades que cometeram aqui neste país e nos países vizinhos. O Cruz Flechada eliminou em aproximadamente 5 meses quase 1 milhão de pessoas, sendo a sua maioria judeus, deportados em uma linha férrea direta de Budapeste a Auschwitz, na Polônia, onde lá viravam fumaça. Sim, isso foi feito pelo Partido da Cruz Flechada, o partido mais do que nazista húngaro. Este partido foi eliminado, mas os seus descendentes, digamos assim, permaneceram e tem esse partido chamado Jobbik. Este sim, extrema-direita, skinhead, neonazista, xenófobo, enfim, tudo o que vocês podem considerar como extrema-direita, radical,
este partido representa. E este partido nada tem a ver com o partido que está no governo, o partido do primeiro-ministro Orbán. O Jobbik não defende família, pátria e conservadorismo. Não, o Jobbik defende a aniquilação de qualquer estrangeiro, a aniquilação de judeus, fronteiras fechadas integralmente e tudo somente para os húngaros étnicos, que são parte da população da Hungria, porque aqui na Europa existe o conceito que no Brasil, graças a Deus, nós desconhecemos desta forma, que é o conceito de etnicidade. Ou seja, ser um cidadão de um país não faz com que você faça parte necessariamente da população deste país. Aqui você tem os húngaros chamados magyares, você tem os húngaros chamados hunos, você tem as populações ciganas, as populações de origem judaica, e somente os húngaros chamados magyares são considerados húngaros verdadeiros por este partido de extrema-direita. Ou seja, a igualdade civil no que dependesse deles seria a mesma igualdade civil da Alemanha nazista. De modo que ou você tem o sangue puro magyar ou você não pertence a esta nação. Na filosofia, na ideologia deste partido de extrema-direita, que em nada se compara ao partido que preza pela igualdade e conservadorismo do primeiro-ministro húngaro, chamado pela imprensa vermelha de extrema-direita, assim como Bolsonaro é chamado de extrema-direita também por essa imprensa vermelha internacional e principalmente no Brasil, como a Foice do São Paulo e a Rede Global. Então, pessoal, é um tema muito interessante que todos nós deveríamos estar bem informados a respeito. Bom, pessoal, com essa eu vou ficando por aqui, mas antes de ir, eu peço que vocês me acompanhem agora no novo canal 4News, que teremos programas de variedades, entrevistas, painéis de debate, assim como tínhamos no Instituto Liberdade Conservadora, ao qual fazíamos parte, e continuaremos com a nossa colaboração, ainda que em menor escala. Peço também que se inscrevam nos canais independentes dos meus parceiros do 4News, Kátia, Rubens, Pedro. Nos acompanhem e vocês vão ver um conteúdo de alta qualidade. Vou ficando por aqui e desejo a todos uma ótima semana. Fiquem bem.